Voz de Campos, direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, TV, Rádio e Jornal. A Voz de Campos, jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo nessa quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Está no ar a edição desta semana do Jornal A Voz de Campos. Agora são 6 horas e 4 minutos. Muito boa noite a toda a equipe da Rede Aurora e muito boa noite também ao meu colega de bancada, parceiro de toda semana, Felipe Machado. Tudo certo, Felipe? Tudo bem, tudo. Boa noite. Como é que foi a semana? Né? Tranquilo, né? Muito puxada, né? A gente vai descobrir daqui a pouco. Olha, boa noite para quem está com a gente agora, mas bom dia também para quem nos assiste nas nossas reprises diárias na TV aurora.com.br, canal 171 da Soul TV ou canal 16 das principais TVs por streaming da região aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Agora devem ser as 8h05 aí para você que está nos vendo, né? Nas reprises, é isso? Confirma aí para mim se é verdade. Olha, quem tá aqui ao vivo pode mandar sua mensagem no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Fiquem à vontade para mandar o seu boa noite pra gente, as suas sugestões, os seus comentários, as suas opiniões sobre as notícias e as diversas entrevistas que nós traremos aqui hoje. E quais são essas notícias e as entrevistas de hoje, hein, Felipe? Conta pra gente. Isso. Hoje o dia, né, começou mais triste, né, com a morte do bebê que foi atacado pelo Pitbull aqui em Campos do Goitacazes. E, né, nesse final de semana agora, neste domingo, Goitacás, né, venceu o Macaé e joga mais uma vez agora no Arizão nesse domingo, no caso. Perfeito. Reforçando, e caiu na rede. Coronel Ibiapina tenta justificar falta de reação a rolezinhos em Campos do Goitacazes. Lei que restringe o uso de banheiros por sexo de nascimento é promulgado. E bastidores da Câmara bem movimentado, né? Muito movimentado, isso. Assim como a própria Câmara de Campos. Exatamente. Inclusive, entrevistas com Duda de Ururaí, Juninho Jubiraca, Rogerão, né, os vereadores que tomaram posse nessa semana. Exato. E também nosso prefeito Vladimir Garotinho e Bruno Dauari, né, deputado e secretário de Habitação do Estado. E mais, tem Juninho Virgílio, faz apelo ao governador, né, ao governo do estado, e alerta sobre os impasses na saúde envolvendo o estado e o município. Exatamente, os bastidores da Câmara daqui a pouco, após o nosso intervalo comercial. Mas antes, nós começamos, né, Felipe, infelizmente com uma notícia muito triste. Acredito que todos vocês ficaram a par, né? Estiveram cientes do caso do bebê de apenas 10 meses que foi atacado aí por um pitbull essa semana na Baixada Campista. Ontem ou hoje, eu acredito que foi hoje, né? Na quinta-feira. Notícia do falecimento foi na madrugada, mas tomando ciência no início da manhã logo. Então, tomamos ciência hoje que morreu o bebê que foi atacado pelo Pitbull, né, Felipe? Isso. Conta um pouquinho pra gente. O bebê José Henrique, né, de 10 meses, morreu na madrugada desta quinta-feira em Campos do Goitacazes. Ele foi vítima, né, desse ataque de Pitbull. O caso alerta, né, sobre os riscos de cães de grande porte em ambientes domésticos com crianças.
Especialistas recomendam treinamento, focinheira e supervisão constante, especialmente com as raças como Pitbull, Rottweiler, Fila brasileiro, além de socialização precoce e acompanhamento veterinário para prevenir agressões. Exato, olha, gente, ele foi levado ao Hospital Ferreira Machado, né? Passou cirurgia e apesar de toda a campanha que houve até de doação de sangue e dos próprios esforços médicos, ele não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML e 2 outras vítimas, sendo uma mulher e uma criança de 2 anos, tiveram ferimentos leves e foram liberadas. Olha, voltando aqui para o nosso estúdio, já vamos voltar para o nosso estúdio. Pode trocar agora, José, infelizmente, né? Fica o registro. E o alerta também, né, com relação a alerta, exato, a toda essa problemática que a gente sabe que envolve, né, a criação e até por conta da própria natureza dessa raça específica de cachorro, né, que são os pitbulls, que é a raça mais citada e envolvida nesses casos. Né? Eu quero, com base nisso, a sua opinião, Felipe. Na verdade, a gente vê, né, tem esse estigma, né, com relação ao Pitbull, e até como eu falei mais cedo, do Rottweiler, Fila brasileiro, além de Doberman e outros cães, né, de porte, que tem essa característica de vigia, né, de residencial, patrimonial. Mas vale lembrar que todos os cães que não são adestrados, infelizmente, né, podem atacar, né, a família ou, né, nesse caso aí, até mesmo quem não tem nem como se proteger, no caso que foi o bebê de 10 meses, né, praticamente o primeiro dia das crianças dele, logo na sequência teve essa... a fatalidade, né? É uma tragédia. É difícil encontrar palavras, na verdade. Né? Não tem outra palavra, perdão, que a gente possa usar, a não ser tragédia. Algo que, obviamente, não faz parte do esperado, do planejado, nem por nós, né? Pelas pessoas, pela imprensa, pela família. Tô falando de nós enquanto pessoas. Também. Tampouco pela própria natureza. Sim. Ou por Deus. Enfim, óbvio que isso não é algo que um bebê de 10 meses perder a vida, ainda mais, né, com toda essa coincidência também da data. Sim, eu acredito que levou 3 dias, acho que no hospital, 2 ou 3 dias. Teve toda essa campanha, como você falou, da doação de sangue, comoveu boa parte da sociedade, se não todos, né? Mas, de fato, ele não resistiu, né? E também nós não saberíamos até prever quais seriam as sequelas deixadas também. Exatamente, por conta de todos os ferimentos. Sim. Enfim. E tem mais 2 pessoas ainda, né? Reabilitação aí, no caso. Tem mais o menino de 2 anos, né? Mas que tiveram ferimentos leves, graças a Deus. Olha, mudando de assunto, Josiel, hoje você vai conseguir achar rapidinho aquela trilha de esporte? Semana passada, Josiel deu ali dormiu ali na zaga, quase que a gente toma gol. Mas a notícia agora é boa, não é, Felipe? Mudando de editorial aqui com toda... né, a licença que nós temos aqui, o respeito, obviamente, ao caso anterior. Olha, o Goytacás venceu o Macaé no começo da semana, né? Se não me engano, foi na segunda, e joga mais uma vez no Arizão nesse domingo, né, Felipe? Isso, após ter vencido o Macaé, o Goytacás agora se prepara para enfrentar o Belfor Roxo neste domingo, dia 18, às 15 horas. Exatamente. Olha, a partida acontece na casa do nosso Alvianildo Goita, estádio Ari de Oliveira e Souza, e terá transmissão, gente, pelo canal oficial do clube, que é a Goita TV. A gente elogiou aqui na semana retrasada, mas claro, toda a população e todos os torcedores do Goytacás também estão super satisfeitos com o trabalho da Goita TV. Mas daqui a pouco, no final, tem um recado para quem, assim como nós dois, gostou da qualidade da transmissão.
Olha, em virtude de uma punição imposta, a entrada no estádio será permitida apenas para mulheres e crianças de até 12 anos de idade. Essa punição segue valendo para todos os próximos jogos em casa do Goytacás. Vale a gente lembrar isso, né, Felipe? Isso, o time permanece invicto, né, desde o início da sua participação no campeonato. Atualmente ocupa a 3ª posição na tabela, acumulando um total de 6 pontos e mantendo-se na disputa pelo acesso. Exatamente. O jogo acontece no domingo, né, às 3 horas da tarde, no Arizão. Porém, você aí, torcedor, né? Se o torcedor homem, as torcidas organizadas não vão poder estar no estádio para o jogo oficialmente, todo mundo, o torcedor homem, as torcidas organizadas, as torcedoras e as crianças, toda a torcida do nosso Alvianil, está mais do que convocada para assistir ao treino do sábado. Dia 17 agora, depois de amanhã, para você que está nos vendo ao vivo. Esse sábado, dia 17, às 2 horas da tarde, lá no Arizão, treino aberto para a torcida, Felipe. E fica aqui, a gente replica, não é? Obviamente, a convocação feita por toda a diretoria do Goytacás. Vamos estar lá presentes, vamos prestigiar, né, os nossos atletas, a comissão técnica, reconhecendo inclusive todo o esforço, todo o trabalho e a bela campanha que tem sido feita até agora pelo Goytacás, e nós estendemos essa convocação a todos vocês que acompanham o jornal A Voz de Campos. Olha, além disso, Felipe, a torcida está arrecadando dinheiro para viabilizar a transmissão da partida pelo canal Goita TV, que eu falei agora há pouco, no YouTube. Quem quiser ajudar, gente, é só enviar qualquer valor para a chave Pix. Atenção, olha, vou falar aqui agora e você anota aí com calma, mas é facinho de decorar. Goita TV, Goita com Y, Goita TV 2025@gmail.com. Goita TV 2025@gmail.com. Goita com Y, tudo minúsculo, é e-mail. Essa é a chave Pix da emissora oficial de transmissão dos jogos e de todos os eventos do nosso Goytacás. É um trabalho feito por torcedores, para torcedores e, claro, além de prestigiar, vamos também contribuir com o que você quiser e puder para fortalecer, né, não só as transmissões, mas também, Felipe, o valor que, por acaso, se exceder ao necessário, se sobrar algo, esse valor será repassado à diretoria para o pagamento do borderô da partida, que aí já é uma dor de cabeça que a diretoria está tendo aí há um bom tempo e realmente é mais complicado até de resolver. Então, esse valor é destinado para as transmissões, mas também para ajudar o nosso Goita a simplesmente jogar, né, Felipe? Sim, e vale a pena, principalmente, né, nosso Alvianil, e sendo que a gente está incentivando, patrocinando diretamente, né, o esporte da nossa cidade. Exato. Destacando o principal time, mas um dos principais. O maior. O mais amado, a gente pode falar. E com certeza que vem passando nos últimos anos. A maior torcida, a gente também pode falar, porque são dados isso, né? E, de fato, tivemos, aos últimos anos, né, um sentimento ainda mais forte pelo Goytacás, que nesse momento precisou também da torcida próxima, e com certeza nessa hora que a gente viu o quão grande é o nosso Alvianil. Exato, olha, foi a torcida que fez o clube ressurgir das cinzas naquele 8 de junho, né, do ano passado. Foi a torcida que levantou o movimento Resistência Alvianil. Isso. Foi a torcida que tomou conta da diretoria com o Serginho, com o nosso amigo Leandro Nunes. Então, a torcida também vai fazer diferença, eu tenho certeza, nessa colaboração agora que o time está começando a decolar. Mas, claro, o dinheiro ainda acaba sendo um dos principais, né, pontos, quesitos a serem
resolvidos, não é, Felipe? E recapitulando, Rio de Janeiro, o Goytacazes venceu. O Rio de Janeiro Macaé, por 3-0. Macaé nessa segunda 1-0 e foi fora de casa, foi lá em Macaé. Moacirzão, o estádio reformado, tá lindíssimo. Espero que muito pronto, né? Muito brevemente a gente possa ver o nosso Arizão tão belo quanto o Moacirzão. Perdão, o Moacirzão está, né, lá em Macaé e agora enfrenta o Belfort Roxo aqui em casa. Isso aí. Olha, dito isso, Josiel, vamos agora. Eu senti falta semana passada, não teve, né? Caiu na rede. Então hoje, em dose dupla, caiu na rede. Na tela. Agora, no Jornal A Voz de Campos. Caiu na rede. Caiu na rede. O assunto bombou? Vira notícia aqui. Estamos de olho. José, o vídeo tá pronto? Perfeitamente. Então, caiu na rede de hoje começa com a fala do Coronel Ibiapina, que tentou justificar, né? A gente trouxe isso aqui várias vezes. Nós sofremos com isso toda noite aqui na nossa cidade, né? A dificuldade para conseguir dormir nessa cidade por conta desse inferno dos rolezinhos. E o Coronel Ibiapina tentou justificar a falta de reação a esses eventos, não é isso? Conta pra gente, Felipe. O secretário de Ordem Pública de Campos Goytacazes cobrou o apoio da Polícia Militar e do Governo do Estado nas redes sociais devido ao aumento da violência. E é essa fala que a gente vai ver, não é? Pode chamar, Felipe. Na tela. Na tela! Agora em Campos do Goytacazes, a violência tem aumentado a cada dia. Um exemplo disso são os rolezinhos que acontecem quase todas as noites. A população não aguenta mais, seja pelo barulho, seja pelo risco de acidente de trânsito. Mais de 95% dos roubos praticados com veículos na cidade são registrados com o uso de motocicletas. Alguns dos indivíduos flagrados no rolezinho portam arma de fogo. Só esse ano, 2 agentes de segurança foram mortos. Um durante um assalto, onde 2 criminosos utilizavam motocicleta para fuga, e outro durante um acidente de trânsito, jovens sem habilitação empinando a motocicleta. Desde junho, já fizemos mais de 10 solicitações de apoio à Polícia Militar, todas sem resposta. Enquanto isso, municípios vizinhos como Macaé e Itaperuna, as operações são realizadas normalmente pela Polícia Militar, seja com o apoio das prefeituras ou apoiando as prefeituras. Aqui em Macaé, as operações acontecem com apoio do município através dos seus agentes de trânsito. O que mais precisa acontecer em Campos para que a gente possa ter esse apoio da Polícia Militar? A próxima vítima pode ser você. Coronel Ibiapina. Ordem pública. Ajuda aí também a controlar de certa forma, né? Digamos assim, simplesmente por ser mais fácil, né? De falar. Ajuda a controlar também a guarda, muito presente nessa problemática toda envolvendo as blitz no nosso município. Porém, Coronel Ibiapina, eu estendo a pergunta aqui, obviamente, ao Felipe, já que você está aqui comigo, você pode me responder. A guarda funciona, trabalha, tem expediente 24 horas. Parece que não, né? O apoio da Polícia Militar, obviamente, é super importante. Claro, deve-se ter. E aí, nosso papel, inclusive, é também buscar respostas do porquê que a Polícia Militar não tem respondido aos ofícios do Coronel Ibiapina, da Secretaria de Ordem Pública, do município de Campos. Porém, Josiel, consegue frisar em alguma das imagens de câmera de segurança pra gente? Porque nesse vídeo divulgado pela Prefeitura em conjunto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, percebe-se que o Centro de Controle e Operações, eu acho que é esse o nome, né? O nosso CCO, tá funcionando a pleno vapor, e é isso aí mesmo, olha só. Pode até deixar rodando sem som pra gente ir vendo as imagens.
Aí a gente tá vendo vários, né? Sem capacete e tal. É fácil de identificar esses caras, né, Coronel? Pode pausar aí, José. Aí, pode ser aí mesmo. Ou até voltar naquele primeiro, que tinham vários sem capacete. Aparentemente era na Arthur Bernardes. Eu acho que é esse daí, né? Daqui eu não consigo identificar, mas é fácil de identificar a placa. O equipamento investido foi justamente para isso. Agora, quando... Tem equipamentos que trabalham da segurança, né? Com inteligência também. Porque foi... Reconhecimento facial, até para poder aplicar multa mais facilmente, não tem. Esses caras transitam toda santa noite, além do barulho infernal que já chama atenção, mas como a gente está vendo aí, o senhor que divulgou, Coronel, sem capacete, não tem um ali com capacete. Alguns eu acho que até estão com a cara tapada. Olha ali, Felipe. Parece que estão com tipo uma balaclava, não sei, uma touca. Mas tem umzinho aqui, um idiota aqui no fundo, ó. Olha aqui, mais perto da gente. Que tá sem nada, né? Até dá pra identificar a placa, dá pra identificar a cara. Querendo, tem como. Tem como, né, Felipe? Talvez o que me chamou a atenção foi quando o coronel questiona o que mais falta acontecer. Talvez seja a ação da própria guarda nas madrugadas. Exato. Ao invés de ontem mesmo, vindo de Guarulhos, passando em frente à igreja da Lapa, tava um monte de guarda, caminhão de reboque, tudo para levar a moto do pessoal na descida da ponte, que não tinha como escapar. Provavelmente não é essa turma que faz o rolezinho. Ontem nós tivemos blitz na orla. Exatamente. Não lembro de qual lado. Próximo ao Cais da Lapa. Sim. Aqui do lado do centro. Do centro, vamos botar assim. E, de fato, quando ele fala o que falta, talvez seja a própria ação da Guarda Municipal nos horários que há realmente problema para a nossa sociedade. E não nos momentos que pode pegar trabalhador, em horário que está fazendo entrega de quentinha, fazendo outras formas de trabalho, tentando movimentar, né, a economia do nosso município, que vive de impostos, e querer cobrar do Estado, talvez seja apresentar trabalho. Apresentar de forma eficaz o trabalho, Ibiapina. Coronel Ibiapina, sinta-se à vontade, obviamente, para responder nas suas redes sociais, caso o senhor assista ao jornal. Ou estar aqui conosco na próxima quinta-feira também, às 18 horas. Perfeito, temos espaço aqui livre para qualquer pessoa que esteja em evidência e que queira se posicionar também, pode nos procurar para estar aqui conosco. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, só te cortando, perdão, que metros antes onde estava tendo a blitz, no Cais da Lapa, tem barracos, tem gente morando de novo embaixo da ponte, em Campos Goytacazes, que era uma coisa que já não existia no governo de Rafael Diniz e voltou até agora, né, no governo atual. De repente, só essas ações também ajudam também a socializar, né, toda a comunidade nossa. Exato. Coronel, algumas perguntas aqui para o senhor, né, com base neste vídeo. O trabalho da guarda não pode ser feito à noite porque não há o apoio da polícia militar? Mas a guarda não é também uma força de segurança no nosso município? Inclusive, não tem a presença da polícia quando vai fazer as blitz. Ele fala que não tem nem essa dependência Por que, Coronel, que as nossas blitz, né, da nossa guarda municipal, que nós, apesar de todos os apontamentos e críticas pontuais, respeitamos, obviamente, os apontamentos são feitos quanto às blitzes. Nenhuma tem ordem de serviço, nenhuma segue o padrão determinado por uma lei estadual que já está em vigor desde agosto ou do mês passado, setembro, que é o Estatuto das Blitzes. Por que elas só são feitas em pontos que são figurinhas repetidas, né? Agora que a gente começou a ter nas orlas, seja em Guarulhos, seja do lado de cá, mas sempre nos mesmos locais, em horário de pico. Inclusive, fazer blitz em ponte, em campos, a menos que você faça de madrugada, ponte, né? Exato, a menos que você faça de madrugada, Coronel, Levino, comandante da guarda também, a menos que uma blitz seja feita na ponte aqui em Campos de madrugada, ela está sendo feita sim em horário de pico.
E você sabe, Felipe, que é proibido por lei que blitzes sejam feitas em pontes em horário de pico. Né? Mas aí você vai me perguntar, mas qual é o horário de pico em Campos? Eu te digo, em cima da ponte, de 8 da manhã até 8 da noite é horário de pico. Não existe... Josiel, existe um horário em que na ponte liga uma parte da cidade a outra, que não tenha trânsito intenso, a não ser de madrugada? Precisa nem... Pode puxar o microfone se você quiser, sinta-se à vontade. Está certíssimo, Pedro. Só de madrugada que não tem o grande fluxo de carro ali, né? E a famosa Ponte da Rosinha, onde aconteceu a blitz que mais repercutiu, né, na semana passada. Mas envergonhou a população. Obviamente. Ali é proibido o tráfego de pedestres. Se você está passando, se você tivesse um carro, uma moto, você passa lá, a viseira às vezes está com um cocôzinho de pomba, eles implicam, falam, não, vamos levar tua moto inteirinho, ô Josiel. Como que você vai embora para casa? Colocando a vida do cidadão em risco, né? É uma ponte que não tem acostamento, né? E aí... E que é proibido. Se você resolve descer dela ali, né? Da forma normal, você toma outra multa, é preso, não sei como que... Se é autuado, né? Inclusive, eu acredito que se o carro tiver algum problema, faltar combustível, furar pneu, você não pode parar lá em cima para você resolver um problema do veículo. Mas para resolver outro tipo de questão, você pode parar, ser avaliado... Né? Mesmo que, né, quando você paga o seu IPVA não haja tantas avaliações assim, né? Mas nessa hora eles não precisam da polícia militar, eles são a autoridade máxima. Agora, para resolver um problema do município, né, uma questão social nossa, questiona-se o que mais precisa acontecer. Inclusive, claro, né? A última pergunta: por que as blitzes não são feitas fora do bairro chamado centro? Porque muito se pergunta, obviamente, Felipe, por que essas blitzes não são feitas, em outras partes da cidade, e a resposta é, não, gastar combustível para ir lá, são 4.000 quilômetros, tal, de uma ponta a outra, é impossível. Porém, alguns problemas estão acontecendo e nós sabemos que acontecem no perímetro urbano, no distrito central da cidade, porém em bairros que não o bairro chamado centro. E aí não cabe a gente citar nome de bairro nenhum, citar problemática nenhuma, porém, os senhores da guarda fazem parte de uma força de segurança. Então, os senhores têm o calibre necessário para chegar botando moral, traduzindo aqui o que eu queria dizer. Eu só vou acreditar que não é contra o trabalhador se houver uma blitz nessa próxima segunda-feira agora, que é o dia do comerciário, que vai ter feriado para todo o comércio do nosso município. E aí, se tiver blitz, é porque realmente quer pegar qualquer um que esteja em condições erradas. Então aí vão que ficar para madrugada, né? Já sabe já o horário. Um pouco além, Felipe. Eu só acredito que as blitz não são só, olha aqui, para embolsar o nosso município quando tiver bodycam, quando tiver identificação, quando tiver ordem de serviço, que era para ser o mínimo, o pontapé inicial para você se pensar em ir para a rua e fazer a blitz é ter a ordem de serviço. Sim. E quando elas não forem feitas da forma que tem sido feitas, quando são lá na frente da guarda, na beira-valão, se você com a sua moto, é a Phaser, né? Com a sua Phaserzinha, tá passando ali vindo da Câmara, digamos assim, pela Tenente Coronel Cardoso, você não pode continuar. Não, já pra fui pegar parado, vindo pra cá, vindo pra apresentar o programa. Dobrar, né? Eu fui obrigado pelos guardas, ficaram 3 ali perto do Eucarístico, isso, logo antes da ponte ali, né? Exato. Que inclusive você tem a pista, você não segue reto, porque em cima da ponte, o lado que vai passar a ciclofaixa é maior do que o lado dos carros, em proporção do que estava vindo.
E aí, quando eu estava vindo pra cá, ia pegar sentido Formosa, continuando, pra poder só aqui lá à frente entrar pra vir pra Rede Aurora. Sim, sim. Obrigaram a entrar e eu fiquei na dúvida se ia vir um cacetete e dar na minha cara. E aí realmente ia me desestabilizar e além de agredido, né? Ainda poderia ser vítima de um carro que estava vindo posterior no sentido correto, né? Como eu estava. E inclusive eu estava correto, olharam tudo, viram que não tinha nada e aí me liberaram, cheguei aqui atrasado apresentando o pau na rede. Viseira suja, nada. A frustração total da guarda. É rir pra não chorar. Opa, não podia, não temos uma Aurora não, rapaz. É rir pra não chorar. Olha, mudando de assunto, ainda não caiu na rede, então peço, Josiel, de novo a vinheta pra fazer aquele cortezinho bonito. Agora, no Jornal A Voz de Campos. Caiu na rede. Caiu na rede. O assunto bombou? Vira notícia aqui. Estamos de olho. Olha, ainda não caiu na rede dessa quinta-feira, perdão. Eu tô querendo que chegue o final de semana logo. Ainda não caiu na rede de hoje, lei que restringe o uso de banheiros por sexo de nascimento é promulgada em Campos? Isso, a Câmara Municipal de Campos Goytacazes promulgou nesta quarta-feira, dia 15, uma lei que exige a separação de banheiros por sexo biológico, gerando forte repúdio em parte da sociedade mais ligada à esquerda. A norma proposta, né, pelo vereador Anderson de Matos estabelece que o sexo de nascimento é o único critério para o acesso aos banheiros e vestiários em locais públicos e privados, conforme consta no certidão de nascimento. O descumprimento pode levar à advertência e multa de R$ 857,30. Olha, representantes LGBT criticaram a lei. Isis Maria Nogueira, tá certo, né? Isis Maria Nogueira, do coletivo Trans Goitacá, classificou a medida como institucionalização da exclusão de pessoas transexuais e afirmou que é uma ameaça à segurança e intimidade de mulheres trans forçadas a usar banheiros masculinos. Já a advogada Érica Barreto alertou que a lei pode ser inconstitucional por violar a dignidade humana, segundo ela, citando também a permissão da alteração de sexo em cartório para adequação à identidade de gênero. E o segundo advogado, Rudá Ramos, chamou a lei de legitimação da transfobia, afirmando que as normas como essas institucionalizam o preconceito e geram exclusão. A lei entrou em vigor na data da sua publicação. Ou seja, a partir de ontem, a partir dessa quarta, dia 15, também foi dia dos professores. Olha, eu quero pedir a opinião de alguém aqui, mas antes de pedir a opinião do Felipe, pode isso, Josiel? Como que você vê, primeiro, essa lei, não é? Proposta pelo vereador Anderson de Matos, e depois te faço a segunda pergunta. O óbvio está sendo que ser dito de fato, entendeu? Parabenizar aí, né, o vereador Anderson de Matos por prevenir que algo tão básico, né, que é você utilizar o banheiro no seu sexo biológico, seja, como que eu posso dizer, criminalizado, né? Então, só tenho que dizer aí que é válida, né? Quanto à afirmação da representante do coletivo Trans Goitacá, institucionalização, abro aspas, da exclusão de pessoas trans e ameaça à segurança e intimidade de mulheres trans, segundo ela, forçadas a usar banheiros masculinos. Sua síntese com base nessa afirmação, por favor. Eu acho que aí ela confundiu um pouquinho. Eu acho que a segurança estaria em risco das mulheres, né, que estariam utilizando o banheiro, e um homem
do sexo masculino, que se identifica como mulher, entrar lá e, né, tentar aí, como a gente já vi matérias, né, de casos onde mulheres trans, né, entraram no banheiro e acabaram se exibindo para outras mulheres que estavam ali no recinto. Então acho que o risco aí não é nem para as trans, e sim para as mulheres biológicas. Perfeitamente, está a opinião do nosso operador Josiel. Lembrando que as opiniões dos nossos comentaristas não refletem necessariamente a opinião da Rede Aurora de Comunicação, mas claro, é o espaço aí para o Josiel, e sempre muito pontual e muito perspicaz em suas afirmações. Felipe, a sua opinião, sua síntese quanto a essa problemática toda, podemos chamar assim, que nós trouxemos aqui hoje. Isso. Então, vale lembrar que há cerca de 2 meses atrás tivemos, né, uma das matérias nacionais, o caso de uma detenta, né, se identifica, né, com trans, né, se identifica como mulher, que estava presa no presídio, óbvio, e foi trocada porque tinha engravidado uma quantidade de colegas de cela. Considerável. E aí, quer dizer, a gente está falando de uma situação que foge do controle. Quer dizer, se foi presa, confirmando que tinha que realmente reconhecida como trans ou como mulher, e que seja, quer dizer, num local de segurança máxima, engravidou, né, outras colegas detentas, e até mesmo houve casos de violência para o ato, né, sexual, gera-se ainda a preocupação com relação a esses banheiros, inclusive banheiros que muitas das vezes a gente sabe que tanto mulheres adultas, crianças, idosas, deficientes e outras formas de, né, que poderiam estar até mesmo constrangidas também podem, né, estar naquele banheiro. Quer dizer, talvez a sociedade esteja se preocupando com umas questões sanitárias, né, de importância, mas num cunho diferente do que há necessidade num país que a gente vive a miséria e o desemprego, né? Eu acho que não vale declarar tanta energia para algo que é tão simples, né? Nasceu mulher, banheiro feminino, e homem, né, vice-versa, e tornar empresas, né, ou a coisa pública também, obrigada a criar mais banheiros, mais sanitários, mais variações, mais separar a própria população da população, gera cada vez mais preocupação para as pessoas como um todo, né, na sociedade. Acho que é basicamente isso. Perfeitamente. Olha, 6 horas e 40 minutos. Lembrando que nós seguimos até às 7h30 da noite em novo horário com o Jornal A Voz de Campos. Agora, vamos ler os comentários aqui dos nossos espectadores. O nosso companheiro aqui, fiel de Rede Aurora, Átila Barbosa. Um alô para todo mundo de Campo Limpo, Mineiro, Saturnino Braga, Baixa Grande, toda a nossa Baixada Campista, e claro, pro Átila Barbosa. Obrigado, sempre compartilhando os programas aqui da Rede Aurora. Josiel, grande amigo, tem comentário aí no Instagram? Vamos dar uma atenção também, claro, para quem nos assiste no Instagram. A Adriana, nosso colega de TV Aurora, Ricardo Lopes, toda quarta ao vivo, 10 horas, 10h30 da noite, com o Goitacast, 9h30 da noite, com o Goitacast. Marcelo Sá, Rodolfo, Rosineia, Patrick Nogueira, muito boa noite. Leila Cristina Vieira, o Alexandro Gama e o Marcos Vinícius aí ligados com a gente. Lembrando que você pode mandar aí o seu comentário sobre os nossos tópicos aqui do Jornal A Voz de Campos por todas as nossas redes sociais. Olha,
um minutinho e a gente está de volta. Vamos tomar uma aguinha, vamos respirar um pouco e, claro, tem agora o nosso recado da patrocinadora oficial do Jornal A Voz de Campos, a Coagro. A gente já volta. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. De volta com o Jornal A Voz de Campos, agora 6 horas 44 minutos, para você que nos acompanha ao vivo pela tvaurora.com.br, canal 171 da Soul TV, 16 das principais plataformas de streaming e também, né, nas nossas redes sociais. Muito boa noite se você está chegando agora, muito bom dia se você também está chegando agora, mas está acompanhando as nossas reprises diárias aí na TV Aurora, sempre começando em ponto às 8 da manhã, rigorosamente. Olha, tô sentindo falta de algo aqui. Tem algo faltando aqui não, Felipe? QR Code para chamar pro WhatsApp. Falta, faça as honras, por favor, Farei. Felipe. Então, direcionando a câmera do seu celular pro QR Code que aparece na tela, tá ali em cima, de Pietro. Você chega lá e vai aparecer uma tarjazinha amarela escrito WhatsApp. Exato. Ou no Android que você tem iPhone. No Android parece um botãozinho mais discreto ali na sua câmera, mas que você clica lá, você vai direto também pro WhatsApp. Funcionará do mesmo jeito. E o importante é que você vai estar no nosso canal A Voz de Campos, né, aqui pelo WhatsApp, ativa o sininho para poder ficar sempre bem informado e com conteúdos inéditos ali, primeira mão. Alguns exclusivos, primeira mão, é isso aí. Olha, se você está nos assistindo pelo YouTube, seja ao vivo, seja ao longo da semana, você sobe um pouquinho a tela, vai, sobe a tela, vai, isso, subiu? Abre a descrição aí do vídeo, clique em ler mais. Aí, apareceu o link, não apareceu? Então, aí você também vai para o nosso canal do WhatsApp. Olha que coisa legal. Então, toda a transmissão e todo o vídeo do nosso Jornal A Voz de Campos no YouTube também tem o link aí na nossa descrição que te leva diretamente para o nosso canal. Lembrando, não é grupo. Você entra lá de forma gratuita e, claro, anonimamente, e recebe em primeira mão todos os conteúdos, não só do nosso site avozdecampos.com.br, como também do jornal A Voz de Campos, essa versão aqui televisionada. Olha, Josiel, dito isso, vamos agora para os bastidores da Câmara. Agora, no Jornal A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara, trazendo tudo o que acontece no Legislativo da cidade.
nessa semana muita coisa aconteceu no Legislativo da nossa cidade, né, Felipe? Foi sim. Bem movimentado. Nós trouxemos aqui na semana passada a saída do Marquinho do Transporte, do vereador suplente doutor Maninho e da Tamires Rangel. Notícia em primeira mão do A Voz de Campos, né? A saída da Tamires. E nós trazemos nesta semana a posse dos 3 novos edis, o 32º, 33º e 34º vereadores a passarem pela Câmara em menos de 10 meses de trabalho, Felipe. Levantamento que a gente fez a princípio e o nosso colega de profissão e tem aí um blog, se não me engano, no Manchete, o Arnaldo Neto, fez o levantamento completo hoje, nessa quinta, vale a pena conferir, inclusive, com todas as saídas e entradas, em breve também traremos aqui, 34 vereadores. E nós estivemos presentes, né, na posse de 2 deles. Por quê, gente? Nessa terça-feira, tomaram posse na Câmara de Campos os suplentes Duda de Ururaí e Juninho Jubiraca, agora vereadores de fato. No evento, na sessão solene, que você acompanha aí alguns trechos, olha, estiveram presentes várias autoridades. Está aí o presidente da casa, Fred Rangel, cumprimentando o Duda de Ururaí. Estiveram presentes também Linda Mara, a ex-prefeita e governadora Rosinha Garotinho, o secretário de Estado de Habitação Bruno Dauaire, o próprio prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, e os vereadores assinaram finalmente o documento que lhes dá posse às cadeiras que agora assumem, como vocês estão vendo, e são oficialmente vereadores. Felipe, você esteve lá comigo, não sei, Felipe? Sim. O que você pode contar um pouco aí de detalhes dessa sessão solene pra gente? Não, de verdade, foi a sessão da terça-feira, né? Foi um ato bem interessante, porque contamos com a presença de muitos ex-vereadores, né? Inclusive vários ali que nós não falamos aqui. Geraldinho Santa Cruz, acabou de aparecer aí em vídeo, e Kelinho, tinha vários outros nomes ali, né? Do grupo, né? Da família Garotinho, incluindo a ex-governadora e ex-prefeita, Rosinha Garotinho, e o deputado estadual licenciado hoje para secretário do Estado de Habitação, isso. Bruno Dauaire. E de fato a emoção nas palavras, né, principalmente no momento até que o Duda passa com a família, né, com a mãe internada, e em meio a todo esse momento viver essa realização de um sonho que ele desde 2012, né? Exato, a história começa a caminhada, né? Até com o próprio Vladimir. Isso, ele relembrou ali momentos deles visitando o bairro lá em Ururaí, caminhando a pé literalmente, né? Conhecendo ali o bairro. E de fato, e o Jubiraca também contando como é que foi lá em Guarulhos, todo o seu desenvolvimento, né, na caminhada política, e a conclusão, né, dentro dessa suplência agora nessa nova fase. Inclusive o prefeito destaca também na entrevista algumas novidades aí que vão deixar esse gostinho aí para assistirmos juntos. Vamos lá, por quê? Dito isso, nosso panorama inicial, bem breve aqui, bem geral, quanto ao evento, à cerimônia de posse, nós conversamos com ela, já finalizada, obviamente, com os novos vereadores, e nós começamos com a entrevista com Juninho Jubiraca. Na tela. Terminada a posse dos 2 novos vereadores da nossa cidade, eu estou aqui com um deles, Juninho Jubiraca. Muito bem-vindo, agora vereador de Campos. Queria que o senhor falasse para a gente, para o jornal A Voz de Campos, um pouco sobre não só a sua expectativa agora para o seu mandato, mas também o sentimento após essa cerimônia de posse e o que não só o Eldorado, mas toda a cidade pode esperar do empossado vereador Juninho Jubiraca. Muito bem-vindo. Opa, muito obrigado, né? Hoje é um dia de muita emoção. Há 16 anos a gente vem lutando, né, para conseguir uma cadeira na Câmara, e
a gente está muito feliz. Não só eu, como toda a minha família, como todo o pessoal do Eldorado está em festa, né? Tive a oportunidade de comemorar antecipado, né, com toda a minha comunidade no dia 12. A gente fez uma festa no Dia das Crianças maravilhosa, né? E teve quase 3.000 pessoas. E dei brinquedo para todas elas, teve muita coisa para comer, bicicleta, então eu estou realizado, né? Eu hoje tomo posse como vereador de uma cidade que eu sou nascido, né? Estou aqui muito feliz, tive a presença da nossa eterna governadora Rosinha, né? A presença do meu prefeitão Vladimir Garotinho, meu amigo, irmão, camarada, né, meu deputado Bruno Dauari, né, com todo o apoio, com toda a organização. Quero agradecer, né, os funcionários dessa casa, com a aval do nosso presidente Fred. Eu quero dizer que estou muito feliz de poder hoje, né, realizar um sonho, não só meu, mas um sonho de 2.262 pessoas que votaram em mim e acreditaram, né, que eu poderia fazer e vou fazer uma cidade, né, com mais dignidade, mais trabalho e o mais de tudo, ser um político honesto. Eu quero ser honesto, quero estar junto da nossa comunidade. Com certeza eu vou fazer um mandato maravilhoso. Já conhece a maioria dos seus novos colegas aqui de Câmara, expectativa para as primeiras sessões com eles? Hoje já estou aqui, né, preparado da posse, já vou almoçar com os vereadores, a gente tem um almoço junto com o deputado agora, saio, já volto para a minha primeira sessão, né? E estou sendo muito bem recebido pelos nobres amigos vereadores. Eles conhecem a nossa luta, a gente é de um grupo unido, a família Garotinha, a gente é muito unido e eu tenho fé em Deus que a gente vai poder fazer um trabalho maravilhoso e quem vai sair ganhando é o povo de Campos. Perfeito, vereador, muito obrigado. Faço aqui também público convite, sim que possível que você quiser, o espaço do Jornal A Voz de Campos está aberto toda quinta, 6 horas da tarde, para a gente bater um papo descontraído lá também, tá bom? Tá bom, obrigado e espero estar aí junto com todos vocês. Perfeito, vereador, muito obrigado. De volta para o Jornal A Voz de Campos. Perfeitamente, está aí a entrevista com o agora vereador Juninho Jubiraca e quem também falou com a gente foi o seu novo colega Duda de Ururaí. Isso. Mas eu vou deixar para você chamar essa entrevista, Felipe. A entrevista na verdade, uma estreia também, né? Ponto, repórter, direto ali nos bastidores ali, lá na Câmara, direto. E agora também vão iniciar essa nova fase, também mais presencial lá, fazendo esse acompanhamento junto com toda a equipe, né, da Rede Aurora, para conhecer, né, mais de perto que a gente sempre assiste pelo YouTube, né, acompanhando, mas agora também lá presencial contigo, para poder fazer essas entrevistas. E o Duda foi uma das partes mais emotivas, né? Sim. Inclusive de relembrar que o primeiro veículo de comunicação em Campos, ainda quando ele começava a sua caminhada política, o primeiro veículo a dar voz a ele foi aqui na Rede Aurora. E a gratidão dele foi impressa aí nas suas palavras. Exato. A gente vai conferir agora na estreia do nosso colega Felipe Machado como repórter também do Jornal A Voz de Campos na tela. Estamos aqui no momento histórico na Câmara de Vereadores, aqui junto com a posse do vereador Duda de Ururaí. Como é que primeiro, essa responsabilidade, né? E esse sonho conquistado depois de uma longa caminhada aí que eu tô acompanhando aqui hoje. E com certeza a galera de casa já tá acompanhando já faz alguns anos já, né? Tanto quando... Então, amigo, é uma emoção muito grande, né? Poder estar realizando um sonho. Vem batalhando muito tempo, são 3 eleições disputadas, 2012 para cá, mas com o público, a cobrança do público, eu estou bem acostumado, porque eu sou um vereador de Reduto, um bairro de Ururaí, um bairro bastante populoso, onde a cobrança é grande, e então eu estou bem acostumado com o povo. Agora, eu acredito que seja melhor com um poder de dar voz aqui na Câmara aqui para representá-los
E não só a minha região, como Ururaí, minha região, mas todo o município de Campos. Vou procurar dar o meu melhor, o máximo, para poder atender todos os anseios da nossa cidade. Uma missão difícil, né? Uma responsabilidade grande, mas eu tenho certeza que com Deus me guiando, eu vou conseguir me destacar bem aqui. É o que eu espero. Sim. E como você vê também a questão do... Como você falou, né? Então, tem outros bairros no nosso município, né? Outros distritos, tudo mais. A população é grande. E essa responsabilidade também aumenta, né? Junto com o gabinete seu agora. Sim, então, a gente está falando de... Nós somos hoje o maior município do estado do Rio. Mais de 4.000 metros quadrados. Então, cuidar de uma cidade toda, para um vereador percorrer a todos, é difícil. Mas estou à disposição da população do norte do município ao sul do município. Estou aqui à disposição, o gabinete está à disposição, inclusive à disposição de vocês. Sempre que me solicitar, antes de eu estar aqui como vereador, vocês abriram as portas onde eu dei entrevista lá para a emissora de vocês e estarei agora como vereador também dando entrevista sempre que for solicitado. Pode ficar à vontade. Bom, obrigado. E vamos voltar agora para o estúdio e em breve também vão estar junto com o vereador Duda de Ururaí. Fica à vontade, o gabinete é da emissora. Tamo junto. Aí, obrigado ao vereador Duda de Ururaí pelas palavras e pode estar ciente de que o senhor pode contar com a gente sempre que precisar também, assim como todos os vereadores, mas fico muito feliz, apesar de ter chegado agora na Rede Aurora, né? Felipe tá mais tempo do que eu. Fico muito feliz em saber, né, que o vereador logo reconheceu ali de cara e tudo. E, claro, o espaço do Jornal A Voz de Campos está aberto para o Juninho Jubiraca e para o Duda de Ururaí. Isso. Olha, quem também falou com a gente, essa eu acho que é exclusiva nossa, hein, Felipe? Mais uma vez? Mais uma vez. Foi o... Bom, a pergunta que você fez, acho que só você teve coragem de fazer também. Mas vamos lá, vamos seguir o roteiro. Olha... Vai na íntegra? Na íntegra. Opa! Quem também falou com a gente foi o deputado estadual licenciado e hoje secretário de Estado de Habitação e Interesse Social, Bruno Dauaire. Entrevista gravada pelo repórter Felipe Machado. Na tela. Estamos hoje aqui na Câmara de Vereadores de Campos, na posse, né, de dois grandes amigos, né? Do nosso deputado, nosso secretário hoje está com habitação, né, no estado do Rio de Janeiro, um estado poderoso, né, que está realmente transformando e fazendo parte dessa história já há algum tempo já. E hoje está aqui também fazendo parte dessa história, de pessoas, de amigos, que você participou também dessa caminhada. Como é que é esse sentimento mútuo? É muito bom. Aqui é um misto de emoções, né? Ver dois amigos tomando posse, amigos que caminham comigo desde 2013, desde a minha primeira eleição. São lideranças de bairro que, ao longo desse tempo, mesmo sem mandato, conseguiram desenvolver um trabalho que puderam levar eles hoje a sentar na cadeira de vereadores. Eu tenho uma confiança extrema nessas duas figuras, tanto no Duda quanto no Jubiraca. São pessoas oriundos de comunidade que eu tenho certeza que vão aproveitar esse tempo aqui na Câmara para poder deixar um legado importante para a população de Campos. Eu já falei para eles, como sempre coloquei a Secretaria de Habitação à disposição, o meu mandato à disposição para que a gente possa continuar fazendo essa construção em conjunto. E hoje dividir a bancada junto com a governadora e o prefeito e também o presidente da casa, né? Como é que foi viver esse mix também, né? Na verdade, o mais difícil foi ontem, na inauguração, que a gente inaugurou através da Secretaria de Habitação, uma área totalmente revitalizada no Santa Rosa, foi jogar no time de Vladimir, né? Porque eu sou muito perna de pau, ele é metido a jogador, então, na verdade, sentar na bancada aqui foi menos difícil do que jogar no time dele. Mas é um orgulho muito grande estar ao lado do prefeito, acompanhando toda essa revolução que ele tem feito em Campos, e ao lado da nossa eterna governadora Rosinha, que deixou um legado muito importante nas políticas públicas dentro do estado do Rio de Janeiro. Então é sempre uma honra poder estar aqui, inclusive nessa Câmara Municipal, e torcer para que tudo dê certo. Esse é o nosso desejo, para que a população campista possa continuar sendo bem representada. E agora, num clima mais descontraído,
como é que vai fazer? Vai trazer o Frederico pro Flamengo ou levar ou chegar pra perto do Vasco dele? Filho, deixa o Vasco. Deixa o nosso Vasco aqui. Então, eu sou vascaíno, sofredor. E ser Vasco hoje é um símbolo de resistência. Né? Não é fácil ser vascaíno e mostra o quanto a gente tem fé e esperança de dias melhores. Entendo, comprei. Ser vascaíno também. Então ele conhece. Vamos voltar para nossa Rede Aurora, junto com o jornal A Voz de Campos, agora, ao vivo. Aí, pautas muito relevantes para a nossa sociedade são levantadas pelo nosso repórter Felipe Machado, mas, claro, a gente agradece também a receptividade do secretário estadual, o Bruno Dauaire. Uma entrevista muito boa. Parabéns, Felipe. Começo de carreira, mas você tá aprendendo. Parece até que você já tá aí na área, já tá treinado. Não tem aquele nervosismo que os novatos geralmente têm. Fiquei bem à vontade. A equipe foi boa, foi bem atenciosa. Proporcionou um momento ali e de descontração também. Sim, mas claro, para quebrar um pouco o nervosismo. Não, óbvio. Mas ao Vasco tudo. Mas nós também ali conversamos um pouco em off, né, com o Bruno. E em breve, já posso adiantar aqui, em breve, o secretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Dauaire, estará aqui conosco no jornal A Voz de Campos, né? Falta só a gente ver a data. Muitas entrevistas, né? Ao vivo, presencialmente aqui no nosso estúdio, vindo aí ao longo das próximas semanas. E no final dessa edição do jornal A Voz de Campos, você vai ficar sabendo de algumas delas. Boa. Olha, quem também falou com a gente foi o nosso prefeito, né, filho? Isso, exatamente. Teve ali um momento, né, logo após, né, a cerimônia, e ele reservou um espaço ali para poder conversar conosco. E agora vamos conferir. Vamos lá. Vamos na tela. Terminada a posse dos dois novos vereadores da Câmara aqui de Campos, Juninho Jubiraca e Duda Jururaí, eu converso com o prefeito da nossa cidade, Vladimir Garotinho. Vladimir, muito bem-vindo ao jornal A Voz de Campos. Queria saber do senhor a expectativa, agora após a posse desses dois novos vereadores, compõem a base do governo, e que o senhor falasse também para a gente, já tem alguma movimentação prevista para além desses dois novos vereadores? Algum outro vereador pode deixar o mandato para algum outro assumir? Obrigado pela oportunidade. Eu vim aqui prestigiar dois amigos, antes de política, são meus amigos. Já aí desde 2012 que a gente está nessa luta junto, enquanto eu não tinha mandato, eles também não tinham mandato. A gente sempre foi amigo, sempre fez parte de um grupo político naquela época, que começou a se construir dentro do grupo político do meu próprio pai, que a gente construiu um grupo mais jovem. E hoje a gente consegue que eles alcancem o ápice do que eles desejavam, que é chegar à Câmara de Vereadores. Lembrando que chegar à Câmara de Vereadores não é apenas um momento, né? Representa compromisso, representa muito trabalho que eles terão que se dedicar para atender as expectativas dos eleitores e das suas comunidades. Um é de Ururaí, o outro é do Eldorado, são comunidades que a gente tem muito trabalho, muito serviço prestado. E repito, são dois grandes amigos que eu sei dos desafios que enfrentam no dia a dia, sei dos desafios que estão ali à frente das suas comunidades, eu vou fazer de tudo para poder ajudá-los. Sobre o outro vereador, os compromissos partidários assumidos foram cumpridos. A partir de agora, a não ser que seja alguma coisa pontual, algum desejo individual de algum vereador, a gente pode até conversar, mas o que foi acordado, os compromissos partidários estão todos cumpridos. Perfeitamente. Prefeito, muito obrigado. De volta para o Jornal A Voz de Campos. Tá aí a entrevista, né, Felipe? Sim. Fala do prefeito, ela é muito, obviamente, não é muito clara quanto aos dois novos vereadores, mas também nessa minha segunda pergunta, por quê? Perguntar ao prefeito neste evento se há a possibilidade de haver novas mudanças não foi por acaso. Na Câmara, entre conversas de corredores e conversas com vereadores, o que me foi dito mais de uma vez é de que haveriam possíveis nomes. Um deles me foi dito assim realmente nominalmente, mas que não tem necessidade de trazer aqui,
de vereadores do partido do prefeito, do PP, que poderiam deixar a Câmara e retornar a uma pasta no Executivo. Porém, quis tirar a dúvida, claro, com o chefe do Executivo, com o prefeito, diretamente com ele, e fica assim definido e público, de fato, que todas os acordos, as promessas feitas durante o período de campanha, no caso do Duda e do Juninho, acredito até de mais tempo, de que não, olha, você está na suplência, mas você vai assumir, pode ficar tranquilo, te dou minha palavra. Todos esses acordos já foram cumpridos. Então, como disse o próprio prefeito Vladimir Garotinho, pode haver a possibilidade, claro, caso algum vereador de base ou não queira sair da Câmara por qualquer motivo que seja. Mas, por ele, de acordo com os seus acordos, né, sendo redundante, tudo já está terminado. Então, tudo indica que nós iremos fechar, não é, nesses 34. Não teremos um 35º forçado, talvez, digamos assim. Vale bolão hoje, não? Não, hoje não. Deixa para amanhã. Olha, Felipe, quero seu panorama quanto a essas duas entradas, porque tem mais uma pra gente trazer. Isso. Com relação, né, até o histórico, né, que eles contaram, tudo, e até uma parte, né, do discurso, da palavra livre, né, do Vladimir durante a posse, foi que quando eles começaram, ainda jovens, né, nem cabelo branco tinham ainda, e aquilo ali foi realmente marca, né, o psicológico, né, do grupo ali, que realmente existe uma caminhada, vamos botar aí que são 13 anos, né, que ele cita ali, e todo o mapa, né, político do município sendo desenhado não só pelas urnas, mas também pelo querer de quem está com a caneta na mão. E o que me chamou a atenção foi que o Executivo pautando como vai ser composta a Câmara de Vereadores. Sim. E isso, boa parte das mudanças, exceto a mudança da Tamires Rangel, sim, foram por meio da caneta do prefeito. E desses acordos que nós acabamos de falar, né? E aí, de fato, chama a curiosidade, né? Porque é normal você entender que quem decide a composição são os eleitores. Mas existe um plus nessa configuração política pelo menos na nossa cidade, né? Olha, quem também tomou posse foi o agora vereador Rogerão, na manhã dessa quarta-feira. O Rogerão assume, Felipe, após a saída da vereadora Tamires Rangel, que aconteceu na semana passada, e agora o PMB tem um outro vereador aí, não é, ocupando a cadeira. Na quarta, inclusive, durante a posse, esteve presente o deputado estadual Thiago Rangel, como nós estamos vendo aí na imagem, e já na tarde de ontem, o Rogerão participou de sua primeira sessão ordinária na Casa de Leis de Campos. Está ele falando com o vereador Subjackson, Potian ali, que é quem comanda tudo ali no plenário, dando alguns direcionamentos para ele. A gente viu também o líder de governo, o vereador Juninho Virgílio, conversando também, tá aí na tela, com o Rogério Vasconcelos. Rogerão, que é de Campo Novo, ficou em segundo lugar do Partido da Mulher Brasileira e agora, como a gente trouxe, assume a sua cadeira no Legislativo. Olha, nós conversamos com o Rogerão ontem após a sessão e eu trago aqui para vocês, Felipe, e quem está nos assistindo. Há uma certa dúvida, sempre houve, né, desde o começo deste mandato, corrijo, quanto ao posicionamento de cada vereador entre base, independência e oposição. Até nós da imprensa acreditávamos, até o recesso, até julho, que eram 20 vereadores de base, o Ciro saiu da oposição e foi para a base, e 5 de oposição. Porém, ali houve toda a explicação que nós trouxemos 2 ou 3 vezes aqui no jornal, de que Maicon Cruz e Tamires eram vereadores
independentes, o Maicon segue sendo, e aí somente 3 de oposição. E agora nós temos várias mudanças nessa composição. Tamires sai, Rogerão assume, Paulo Cottié deixou a base. Sim. Paulo Cottié segue como uma incógnita, conversei também com ele. Segue a dúvida se Paulo Cottié se posicionará como vereador independente, se segue no MDB ou se pode até realmente ir para outro partido e, por consequência, para a oposição. Já o vereador Rogerão conversou comigo e disse que vai seguir a mesma linha política da Tamires Rangel. Então, seguimos por hora com 2 vereadores independentes, o Rogério e o Maicon, 3 de oposição e 19 de base, já que o Cottié segue nessa dúvida, digamos assim. O que você tem a comentar quanto a toda essa mudança de composição da Câmara, Felipe? Isso. Na verdade, a gente vê, né, o reforço dessa logística dentro da Câmara com relação às liberdades de voto, né? Que mesmo ainda com 19 sendo maioria, quer dizer, só não vai ser aprovado que o prefeito não enviar, né? E assim como também os que são de oposição ou independentes vão ter um pouco mais de dificuldade de apresentar seus projetos e assim levar benefícios e outras ações aos munícipes. A gente tem visto, Felipe, durante as sessões, eu particularmente não me lembro de um projeto de lei que não tenha sido aprovado na Câmara esse ano. No caso saiu da Câmara. Qualquer vereador, seja do Executivo, sempre vai ser aprovado, isso a gente sabe. Mas qualquer vereador, seja de base ou de oposição, inclusive aquele polêmico último grande ato, digamos assim, da Tamires na Câmara, que foi o projeto que visava a regulamentação do bronzeamento artificial. Até houve uma discussão, mas ele foi aprovado porque... chega no Executivo e, claro, como era previsto, ele foi barrado pelo prefeito. Porém, realmente é uma visão que faz total sentido, porque nós temos somente 10 meses de mandato. Já tivemos vários embates e várias quebras de decoro, mas ainda não chegamos naquele ponto em que talvez as coisas, até por conta de já ter passado, vamos colocar assim, após outubro do ano que vem, passada a eleição, não tem essa de vereador saindo para concorrer, querendo fazer seu nome para ser deputado, prefeito que sai ou que não sai, com tudo certo, com as coisas começando de fato, talvez com vereadores saindo da base e indo para a oposição, a gente não sabe, não tem nem como prever, é impossível. Aí sim surgem esses embates mais fortes e realmente pode vir à tona isso que você trouxe aqui hoje. Isso. E de fato, esse tabuleiro daí a gente começa a ver mais nitidamente a partir de maio, isso pelos meus cálculos. Sim, perfeitamente. Trouxe aqui outubro porque tudo já vai ter passado. Porque aí outubro já é a própria eleição, né? Que é provavelmente a primeira semana ali. Mas eu tenho uma notícia aqui que tá guardada comigo, primeira mão, somente pra gente, mas não posso ainda trazer no jornal A Voz de Campos, mas um adiantamento bem leve e somente esse. Muitas mudanças acontecerão na composição como um todo da Câmara ano que vem, antes mesmo de todas as nossas previsões. Olha, mudando de assunto, o vereador Juninho Virgílio levou à tribuna na quarta-feira um desabafo junto ao próprio discurso, né, digamos assim, quanto a todo o impasse que há envolvendo a saúde do nosso município. Eu vou deixar o vereador explicar, né, com mais calma, tem mais domínio do assunto e destrinchou na nossa entrevista o tema de forma completa, e na volta para encerrar o jornal de hoje nós faremos os nossos apontamentos. Então, na tela, nossa entrevista gravada ontem na quarta-feira com o vereador Juninho Virgílio.
Na sessão dessa terça-feira, o vereador Juninho Virgílio trouxe à tribuna um tema muito importante que tem mexido com toda a população da cidade. A questão da saúde, que nós sabemos que já passou por diversos problemas neste ano, incluindo todo o imbróglio do repasse do cofinanciamento. Exatamente. Mas eu quero que o senhor destrinche aqui na nossa entrevista, vereador, todo esse assunto que o senhor trouxe aqui, questão de redirecionamento que não tem sido feito pelo Estado. Explica melhor como que tem acontecido isso. Bem-vindo. Obrigado, Pietro, pela oportunidade de estar falando com vocês e todos do Jornal Aurora, da Rádio Aurora. Realmente, quando a gente fala da saúde, a gente tem que ter uma atenção, uma preocupação muito grande. Como você mesmo bem disse, nós passamos por um momento delicado e complicado que foi o não repasse do cofinanciamento do Estado para o município, que graças a Deus, né, com todo o apelo que foi feito aqui por essa Casa Legislativa, pelo prefeito, pela própria imprensa também, né, foi revisto e está sendo se pagos dos 19 parcelas, se eu não me engano, acho que já pagaram 4 ou 5, mas eu trouxe um relato nessa sessão que muito me preocupa, que é a situação da regulação do Estado. Todos nós sabemos que os nossos hospitais, eles são hospitais de portas abertas. Hospital Ferreira Machado, Hospital São José, Hospital Geral de Guarulhos. E o que me preocupa é que nós estamos observando, e aí por isso eu oficiei esses hospitais, buscando melhores informações, é que pessoas oncológicas que precisam de tratamento oncológico para curar e tratar o câncer estão ficando nos leitos dos hospitais Ferreira Machado, HGG e Hospital São José, esperando a regulação do Estado. E muitas das vezes a população não consegue compreender como é que é o fluxo disso. Qual é o fluxo disso? A pessoa dá entrada, o paciente dá entrada no hospital, o hospital faz o diagnóstico. Se o diagnóstico ali, o paciente é oncológico, o hospital não pode simplesmente pegar, colocar numa ambulância e transferir. Vou dar um exemplo aqui para o Hospital Álvaro Alvim, para o Hospital Dr. Beda, que são referências oncológicas aqui no nosso município e beneficências, porque depende da regulação do Estado. O que o hospital faz insere o nome do paciente no sistema do Estado e aguarda a regulação do Estado que vai direcionar esse paciente para o Hospital A, B, C, que são referências nesse tratamento. Enquanto isso, os pacientes ficam ali recebendo o tratamento no hospital, mas não é o tratamento adequado, porque aquelas unidades não são unidades preparadas para esse tipo de atendimento. Então, faz ali aquele atendimento paliativo. E aí a gente vem para um efeito cascata, ou um efeito dominó, porque esses pacientes que precisam de um hospital especializado para tratar, né, oncologicamente, câncer ou outros procedimentos que esses hospitais não fazem, eles, além de não estar recebendo o cuidado necessário que eles precisam, começa a colapsar a saúde, porque eles estão ocupando um leito que poderia ser ocupado ou deveria ser ocupado com pacientes que precisam fazer tratamentos que são especialidade desses hospitais. Então, eu oficiei buscando dados, né, para a gente se aprofundar e também pedir aqui a esta casa, aqui, ao presidente, como nós fizemos na época do cofinanciamento, que a gente possa estar documentando, oficiando a Secretaria de Saúde do Estado, o setor de regulação e, se preciso for, que a gente também acione o Ministério Público, porque pessoas vão morrer, porque se não tem a vaga para tratar do que eles precisam ser tratados, infelizmente vão morrer. Então a gente precisa estar buscando essas informações, buscando caminhos e soluções para que isso não venha a acontecer. Houve conversa com os demais vereadores, há alguma tratativa, talvez como foi dito também na época do imbróglio do cofinanciamento, para uma comitiva de vereadores e buscar presencialmente uma solução ou simplesmente respostas no Estado? Vereadores de oposição, vereadores independentes se posicionaram também quanto ao assunto? Então, ontem eu tive a oportunidade, na sessão eu tive a oportunidade de conversar com os vereadores Maicon Cruz, vereador Dandim, vereador Rogério, que são vereadores de oposição, que também entendem a real situação, que é preocupante. Como disse, já solicitei ao presidente desta casa e nós vamos encaminhar um ofício buscando uma reunião presencial e acredito que com 25 vereadores para buscar uma solução para esse problema.
Perfeitamente, tá aí a nossa entrevista com o vereador Juninho Virgílio, a fala dele quanto todo esse impasse, Felipe, do Estado não redirecionar, digamos assim, né, os pacientes que precisam de um tratamento oncológico e que, infelizmente, a nossa realidade podem acabar não tendo suporte nos hospitais do município, no Ferreira Machado, no HGG. E, obviamente, como ele disse, podem perder a vida, como um caso até que ele trouxe na tribuna na terça, que um senhor realmente chegou a perder a vida por conta disso, enquanto, né, esse repasse, digamos assim, eu prefiro tratar como um redirecionamento realmente para uma beneficência, para um Álvaro Alvim, tem que partir, por conta de toda a questão burocrática, do governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado e não do município. Não pode partir do município. Então, há esse impasse, há essa problemática e nós estaremos acompanhando de perto os desdobramentos de todo esse assunto. Se os vereadores, porventura, forem lá no Rio, nós estaremos junto com eles, Felipe. E nessa hora que a gente vê, né, quanta falta tem feito, né, o PET scan solicitado no governo passado por Alinho Naim, né, quanto vereador, e o prefeito, infelizmente, por questões políticas, não quis fazer o investimento, né, de um PET scan, que é um equipamento que vai fazer o diagnóstico passo a passo ali, no momento do câncer, da evolução daquele diagnóstico e podendo tratar com essas vidas, né, com mais eficácia. Perfeitamente. Olha, 7 horas e 23 minutos. Chegando ao fim. Já, Felipe? Sim. Passou rápido, né? Hoje... Nem parece que a gente falou aqui. Mas chegando ao fim de mais uma edição do Jornal A Voz de Campos dessa semana, nós estaremos de volta aqui na quinta-feira que vem, dia 23 de outubro, e com um entrevistado ao vivo nessa bancada. Eu prometi para vocês que traria ao final do jornal alguns entrevistados que já estão aí pré-agendados, não é? Sim. Trago primeiro para vocês que na quinta-feira que vem estará conosco aqui no Jornal A Voz de Campos o vereador de Campos, atualmente no PSD, Maicon Cruz. Nas próximas semanas, nós estamos somente terminando de marcar ali a data. Sim. Vereador Pastor Marcos Elias, o próprio vereador Paulo Coché, o secretário de Estado de Habitação, Bruno Dauaire, e, claro, ao longo das próximas semanas, para novembro e dezembro, que restam poucas semanas, tá, Felipe? Primeira ou segunda semana de dezembro, quando a Câmara entrar de recesso, aqui, estão metendo pé também, tá? Então, são mais 4, 6, vamos fazer a conta aqui que a gente tem tempo. Temos 2 semanas em outubro, temos mais 4, são 6. Temos mais 7 ou 8 no máximo jornais A Voz de Campos neste ano. Temporada 2025, Josiel, já tá acabando. E aí a gente volta no começo do ano que vem. Vai ter churrasco. Vamos levar Josiel e Gabriel no passeio também. Vamos lá. Tá ansioso já. Vamos ver o rodeio também lá no Beto Carreiro. É a viagem de fim de ano do jornal A Voz de Campos. Mas olha, gente, nas próximas semanas nós anunciamos, claro, nas nossas redes sociais, os convidados de cada semana, então fiquem ligados. Mais uma vez, aqui acessem esse QR Code, porque lá no nosso canal do WhatsApp, isso aí, faz que nem Josiel, tá atrás das câmeras, mas já escaneou. Você vai ter acesso sempre que a gente publicar, sempre que a gente estiver divulgando o jornal daquela semana, você recebe em primeira mão. Então, acesse o nosso QR Code ou sobe um pouquinho a tela, entra no link aí da nossa descrição, tá legal? Dito isso, Felipe Machado... fazer um alerta antes de encerrar. Deixa eu só pegar aqui certinho no Instagram, para o pessoal de casa não errar. No Instagram é A Voz de Campos. Somente. Não tem continuação, não tem outras palavras. Nós temos vários perfis aí. Isso. Que aí coloca uma coisinha, diz que é o jornal, mas você já conhece. Olha aqui, aponta comigo, Felipe. Aponta comigo pra logo, olha. A logo do único jornal A Voz de Campos oficial é essa aqui laranjinha, tá? Parece um
sol, tal, chamativa, você vai ver a nossa foto e somente a Voz de Campos no Instagram. Isso. Esse é o único perfil do nosso jornal, a Voz de Campos. Isso. Temos do nosso apresentador Luciano Freitas, mas aí é _ a Voz de Campos. Perfeitamente, nosso parceiro. E tem aqui também o oficial do jornal. Somente a Voz de Campos. Isso aí, para ver o nosso trabalho aqui, nossa parte jornalística. É só a Voz de Campos. No YouTube é a mesma coisa, @a Voz de Campos ou Jornal A Voz de Campos. Dito isso, agora sim, nos encontramos amanhã às 4 da tarde, ao vivo aqui na Rede Aurora. Toda sexta de tarde você tem um encontro comigo e com o Papauá. Não é com você não, Felipe, é com o Papauá. Amanhã nós teremos um debate falando sobre agenda woke, né? Mudança de letra de música, impacto de reality show na mente do espectador. Temas legais nós teremos amanhã, né? E lembrando que amanhã é o Papauá. Não vai estar com essa roupa, mas o cabelo. Ah, meu garoto. Tá o meu cabelo. O meu cabelo. Tá certo, olha. Nós nos encontramos também na semana que vem, 6 horas da tarde aqui. Já fizemos a divulgação, sempre reprises diárias às 8 da manhã do Jornal A Voz de Campos e às 10 da noite do Zoom Aurora. Reprise do Papauá na Rede, Papauá sempre na Rede. às 8. Exatamente. Olha, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau, tchau.